A paz do Senhor, Igreja. Eu sou a missionária Alba Lopes e hoje vou contar o testemunho da minha vida. Se Deus transformou a minha história, Ele também pode transformar a sua. Nem sempre fui esta mulher que vocês veem neste altar. Houve um tempo em que eu acreditava que havia nascido para sofrer. Cresci sem carinho, sem abraço e sem amor. Dentro da minha própria casa, eu era tratada como alguém sem valor. Eu pensava que ninguém jamais poderia me amar. Deus me amava. Nasci na cidade de Vigo, em Espanha. Eu era a filha do meio. Tinha 2 irmãos mais velhos e 2 mais novos. Meus pais se chamavam Antônio e Dolores. Enquanto meus irmãos recebiam carinho, eu era humilhada todos os dias. Diziam que eu era feia. Minha mãe me chamava de pelo malo, que traduzindo no Brasil é cabelo ruim, e que eu nunca serviria para nada. Cada palavra entrava como uma faca em meu coração. Eu tentava entender o motivo de tanto desprezo, mas nunca encontrava resposta. O tempo passou e a tristeza tomou conta da minha alma. Eu já não suportava ouvir ofensas dentro de casa, nem o desprezo que encontrava na escola. Foi quando conheci pessoas que me ofereceram drogas. Disseram que eu esqueceria a dor. No início, resisti, mas o vazio que existia dentro de mim parecia maior do que qualquer medo. Sem imaginar as consequências, aceitei experimentar. Naquele dia, comecei a caminhar pelo pior caminho que poderia escolher na minha vida. As drogas passaram a dominar meus dias. Quanto mais eu usava, mais distante ficava da esperança. Para sustentar o vício, comecei a fazer tudo o que antes jurava que jamais faria. Entreguei minha dignidade em troca de dinheiro e mergulhei na prostituição. Cada noite parecia arrancar um pedaço da minha alma. Quando amanhecia, eu me olhava e já não reconhecia quem era. Achava que Deus jamais olharia para uma mulher como eu, perdida daquele jeito. Minha mãe, que já não me suportava, viu a oportunidade de me colocar para fora de casa. Meu pai e os meus irmãos mais velhos abusavam de mim quando bem queriam. Para quem eu iria reclamar? Amigos eu não tinha, família muito menos, eu só chorava em silêncio. Quando ela disse, "Vá embora dessa casa, não te quero mais aqui", eu não sabia se estava tendo liberdade ou se, aquilo que já era ruim, ficaria ainda pior. Apenas fui e me entreguei por completo à prostituição, às drogas. Eu revirava lixos próximos a restaurantes, supermercados, em busca de algum resto de comida, pão velho, qualquer coisa que enganasse a minha fome. Eu vivia um verdadeiro inferno. Foi nesse tempo que descobri estar grávida. Meu coração se encheu de medo, porque eu não tinha casa, trabalho, nem alguém que segurasse a minha mão. Os meses passaram, e nasceram meus filhos, um menino e uma menina, gêmeos. Eu os amei no instante em que os vi, mas o desespero falou mais alto. Convencida de que só lhes daria sofrimento, deixei os 2 no hospital e saí andando sem olhar para trás. A dor daquela decisão me acompanharia por muitos anos. Depois daquele dia, meu coração morreu por dentro. Eu caminhava pelas ruas sem destino, repetindo para mim mesma que Deus não existia. Quando alguém tentava falar de Jesus, eu respondia com revolta. Se Deus fosse real, eu não estaria vivendo desse jeito. Nenhum conselho entrava no meu coração. Eu não tinha família, amigos, nem alguém que orasse por mim. Sem perceber, era o próprio Deus quem me guardava, mesmo quando eu o rejeitava todos os dias. Eu acreditava que jamais sairia daquele abismo. Cada dia era igual ao outro, cheio de dor, vícios e solidão. Ninguém me procurava, ninguém perguntava se eu estava viva. Eu me sentia esquecida pelo mundo inteiro. O que eu não sabia era que Deus jamais havia desistido de mim. Enquanto eu dizia que estava sozinha, Ele preparava um caminho que mudaria completamente a minha história. Mas eu ainda precisava atravessar muitas lágrimas antes de conhecer esse milagre. Um dia, durante uma negociação de drogas, tudo deu errado. A polícia cercou o local e eu fui presa com uma grande quantidade de entorpecentes. Não havia como escapar. Fui levada para a delegacia e, mais tarde, encaminhada ao presídio. Enquanto era conduzida, pensei que minha vida havia terminado. No fundo, porém, eu sentia que ninguém choraria por mim. Eu tinha certeza de que minha ausência não faria diferença para pessoa alguma naquele mundo. Os policiais foram até a casa dos meus pais para comunicar minha prisão. Eles disseram que eu não era filha deles. Contaram que haviam me encontrado abandonada na rua e que apenas me criaram por um tempo. Disseram ainda que eu saí de casa porque quis e que não tinham responsabilidade sobre mim. Os policiais pediram desculpas pelo incômodo e foram embora. Eu não soube daquela conversa na época, mas Deus, Ele sabia de tudo. Algumas pessoas me perguntam, "Você conta o seu testemunho sorrindo?" Eu respondo, "Sim. Quando Jesus faz morada em nosso coração, Ele tira todas as nossas dores. Não temos mais motivos para chorar pela vida passada."
Fui condenada e permaneci presa durante 7 anos. Naquele lugar, vi muitas detentas receberem visitas de mães, pais, filhos e maridos. Algumas reclamavam da demora dos parentes, mas eu daria tudo para ouvir alguém dizer que tinha vindo me ver. Meu nome jamais era chamado. Cada domingo terminava do mesmo jeito, com o coração vazio e os olhos cheios de lágrimas. A solidão envelheceu meu rosto antes do tempo, mas Deus continuava olhando para mim. Quando terminei de cumprir a pena, caminhei até o portão do presídio sem saber para onde ir. Do lado de fora não havia um abraço, um sorriso, alguém à minha espera. Então pensei, se eu voltar para o crime, serei presa outra vez. Pelo menos na cadeia eu tinha uma cama, comida e pessoas para conversar. Sem esperança e completamente perdida, decidi retornar ao mundo do crime, acreditando que aquela seria a única vida possível para mim. Voltei a viver nas ruas, cercada pelas mesmas pessoas e pelos mesmos erros. Eu não tinha família, amigos, nem um lugar para dormir. Apesar de tudo, havia um limite que jamais aceitei ultrapassar. Sempre dizia aos criminosos: não me peçam para tirar a vida de ninguém. Nunca quero sujar minhas mãos com o sangue de outra pessoa. Eu ainda não conhecia Jesus, mas Deus já havia colocado esse temor dentro do meu coração desde o princípio. Certa tarde, eu estava sentada em um banco de uma praça com muita fome e sede. Vi que alguém havia deixado água e comida para alguns cachorros abandonados. Por um instante, pensei em pegar, comer aquele resto de comida e beber a água deles. Enquanto lutava contra aquele pensamento, passou uma mulher de mãos dadas com 2 crianças, um menino e uma menina. Ao ver o carinho entre eles, senti uma dor imensa e pensei: eu daria tudo para ter vivido uma infância assim, cercada de amor. Enquanto eu observava aquela família, a menina soltou a mão da mãe e caminhou em minha direção. Ela sorriu, sem demonstrar medo nem nojo da minha aparência. Parou diante de mim e perguntou com voz doce: Olá, qual é o seu nome? Fazia tanto tempo que ninguém me dirigia uma palavra com carinho, que fiquei sem reação. Respirei fundo e respondi: Meu nome é Alba. E o seu? Naquele instante, algo diferente começou a acontecer, mas que eu não sabia explicar. A menina respondeu com um sorriso: Meu nome é Aitana, alguns me chamam de Tana. Se você quiser, pode me chamar de Tana também. Ao ouvir aquilo, senti uma alegria que não sabia explicar. Aquela criança me tratava como se eu fosse uma pessoa importante. Eu estava suja, descalça, com os cabelos despenteados, mas ela não demonstrava nenhum preconceito. Olhei para a mãe esperando que a chamasse de volta. Para minha surpresa, ela apenas observava tudo em silêncio, com os olhos cheios de compaixão. Tana percebeu meu olhar cansado e disse: Você está com fome, não está? Sem esperar minha resposta, abriu a mochila e tirou um bocadilo que no Brasil é chamado de lanche. Olhei para a mãe dela, com vergonha de aceitar. A mulher fez um leve sinal com a cabeça, autorizando. Peguei o lanche com as mãos trêmulas e agradeci. Fazia muito tempo que ninguém dividia nada comigo. Enquanto eu comia, Tana continuava sorrindo, como se me conhecesse havia muito tempo. Quando terminei de comer, Tana pegou uma pequena garrafa de água e estendeu em minha direção. Eu disse que não podia aceitar, porque aquela água era dela. Ela sorriu e respondeu: Pode beber. Essa água vai matar sua sede de agora. Mas existe uma água que mata a sede para sempre. Fiquei olhando para aquela menina de apenas 8 anos sem entender. Pensei comigo: essa criança não é igual às outras. O que ela está querendo dizer? Curiosa, perguntei: Que água é essa? Ela respondeu com alegria: É a água que Jesus dá. Aquela resposta me deixou ainda mais confusa. Ela então perguntou se eu queria ir à igreja naquela noite com sua família. Respondi que não podia, porque estava descalça, com roupas velhas, e havia muitos dias que não tomava banho. Ela apenas sorriu, como se aquelas dificuldades não fossem importantes diante daquilo que queria me mostrar. Sem perder o entusiasmo, ela disse: Minha mãe pode lhe dar uma roupa e um calçado. Não é mesmo, mãe? Marina, mãe de Tana, apenas sorriu e confirmou com um gesto de cabeça. Enquanto permanecia em silêncio, fazia uma oração em pensamento, pedindo que Deus alcançasse aquela mulher tão machucada pela vida. Eu não entendia por que aquela família me tratava com tanto carinho. Pela primeira vez, senti que talvez ainda existisse esperança para alguém como eu. Enquanto eu terminava de beber a água, ela olhou para mim com um brilho diferente nos olhos e perguntou novamente: Você vai à igreja conosco hoje? Alguns segundos em silêncio. Aquela insistência me intrigava. Sem entender o que estava acontecendo, perguntei a Tana: Por que você falou daquela água que nunca mais deixa a pessoa sentir sede?
Existe também alguma comida que faça a gente nunca mais sentir fome? Ela sorriu e respondeu. Jesus disse à mulher samaritana junto ao poço de Jacó. Eu franzi a testa, sem compreender. Nunca tinha lido a Bíblia. Nunca ninguém havia me contado quem era aquele Jesus de quem aquela menina falava com tanto amor. Foi então que ela citou. Em João, capítulo 4, versículo 14, Jesus falou: Quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, essa água se tornará uma fonte que jorra para a vida eterna. Eu ouvi aquelas palavras em silêncio. Parecia impossível que uma criança de apenas 8 anos conhecesse algo tão profundo. Meu coração começou a bater mais forte, como se Deus estivesse falando diretamente comigo. Confusa, perguntei: Quem é João? É o seu pai? Tana sorriu com toda a inocência e respondeu: É meu pai, é seu pai, é nosso pai. Você só ainda não conhece esse pai, mas ele conhece você desde antes de nascer. Ao ouvir aquilo, senti um aperto tão grande no peito que meus olhos se encheram de lágrimas. Ninguém jamais havia dito que eu era conhecida ou importante para alguém. Com a voz embargada, respondi: Eu não tenho pai. Nunca tive um pai de verdade. Ela segurou delicadamente minha mão e disse: Você tem sim, só não tinha dado a oportunidade a você mesma de chegar até ele. Deus escolheu você antes mesmo de você nascer. Ele nunca deixou de amar você. Aquela frase atravessou meu coração como uma flecha. Pela primeira vez na vida, senti vontade de acreditar que talvez existisse alguém que realmente me amasse, mesmo conhecendo todo o meu passado. Abaixei a cabeça e as lágrimas começaram a cair sem que eu conseguisse impedir. Dentro de mim havia uma mistura de dor, vergonha e esperança. Eu olhava para Marina, que permanecia em silêncio. Enquanto isso, Tana continuava ao meu lado, segurando minha mão sem se importar com a sujeira das minhas roupas ou com o meu mau cheiro. Aquilo era completamente novo para mim. Tana então disse com um sorriso: Nós vamos voltar para te buscar hoje à noite. Espere aqui por nós. Eu não sabia se dizia sim ou não. Depois de alguns segundos, apenas respondi: Combinado. Antes de ir embora, ela olhou novamente para mim e citou outro versículo que eu jamais esqueceria. Cada palavra parecia tocar uma ferida escondida dentro do meu coração, despertando sentimentos que eu nunca havia experimentado. Ela disse: Ainda que meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor me acolherá. Explicou que aquelas palavras estavam no Salmo 27, versículo 10. Quando ouvi esse versículo, senti algo impossível de explicar. Parecia que Deus conhecia exatamente a minha história. Pela primeira vez, pensei comigo: eu preciso conhecer esse pai de quem essa menina está falando. Tana foi embora com a mãe e o irmão. Eu permaneci sentada naquele banco, olhando para o vazio. Repetia em pensamento tudo o que aquela menina havia dito. As horas passaram e eu nem percebi. Pela primeira vez em muitos anos, minha mente não estava ocupada pelas drogas nem pelo crime. Eu só conseguia pensar naquela família diferente e naquele Deus que, segundo Tana, jamais abandona os seus filhos. Quando o sol começou a se pôr, vi Tana voltando acompanhada da mãe, do pai e do irmão. Todos estavam muito bem vestidos e sorriam com simplicidade. Aproximaram-se de mim e disseram: Vamos, o Senhor está nos esperando. Sem entender quem era aquele Senhor, levantei-me e fui com eles. Curiosamente, naquele momento, deixei de sentir vergonha das minhas roupas velhas, dos pés descalços e da minha aparência. Ao chegar à igreja, fui recebida com um carinho que jamais havia experimentado. Ninguém olhou para minhas roupas sujas, nem para meus pés descalços. Eu esperava olhares de reprovação, mas encontrei apenas sorrisos sinceros e palavras de paz. Uma irmã se aproximou, cumprimentou-me com carinho e Marina colocou discretamente uma sacola em suas mãos. As duas trocaram um olhar de entendimento. Eu não fazia ideia do que estava acontecendo. A irmã segurou minha mão e perguntou com delicadeza: Você aceita me acompanhar? Respondi que sim. Ela me conduziu até o banheiro da igreja e entregou a sacola que Marina havia levado. Dentro dela havia uma roupa limpa, um par de calçados e itens de higiene. Sorrindo, ela disse: Tome um banho, vista estas roupas e não tenha vergonha. Esta é a casa do Pai. Entrei naquele banheiro e comecei a chorar. Fazia tantos dias que eu não tomava um banho de verdade, que até a água parecia abraçar minha alma. Lavei os cabelos, o rosto e o corpo com calma. Quando terminei, vesti as roupas limpas e calcei os sapatos. Ao me olhar no espelho, quase não reconheci a mulher que estava diante de mim.
Parecia que a esperança havia vindo fazer morada em meu ser. Quando saí do banheiro, todos me receberam com alegria. Ninguém comentou meu passado nem perguntou quem eu era. Apenas diziam, a paz do Senhor. Seja muito bem-vinda à casa do Pai. Aquilo aquecia meu coração de uma forma inexplicável. Pela primeira vez em minha vida, senti que pertencia a algum lugar. Era como se Deus estivesse apagando toda a vergonha que eu carregava desde a infância. O culto começou. Os irmãos abriram os inários e começaram a louvar. Encantada, perguntei se havia um livro para que eu também pudesse acompanhar os cânticos. Rapidamente colocaram um em minhas mãos. Mesmo sem conhecer aqueles louvores, meu coração desejava cantar. Eu não entendia o que estava acontecendo, mas sentia uma paz que nunca havia experimentado em toda a minha vida. Enquanto todos louvavam, fechei os olhos e levantei as mãos sem saber por quê. As lágrimas escorriam pelo meu rosto. Parecia que um peso enorme estava sendo retirado do meu coração naquele instante. Sem que ninguém precisasse me ensinar, comecei a conversar com Deus. Era a primeira oração sincera que fazia em toda a minha vida. Eu já não conseguia conter a emoção. Naquele culto, o Espírito Santo visitou meu coração de uma maneira que jamais esquecerei. Eu chorava, glorificava a Deus e sentia uma alegria impossível de explicar com palavras humanas. Toda a igreja também se alegrou. Muitos irmãos choravam comigo. Naquele momento, a velha Alba ficava para trás. Uma nova criatura começava a nascer pela graça do Senhor. Quando terminou o culto, abracei Tana, Marina, algumas irmãs. Eu estava tomada pelo Espírito Santo de uma maneira inexplicável. Eu repetia sem parar. Agora eu tenho irmãos. Eu encontrei uma família. Eu encontrei o meu pai. Eles sorriam e agradeciam a Deus por aquele momento. Nenhum deles imaginava que o Senhor ainda revelaria um plano muito maior envolvendo todos nós. Naquele mesmo dia, Marina conversou comigo. Ela explicou que ela e o esposo, Sr. Álvar, administravam uma empresa e precisavam de alguém para cuidar da casa e acompanhar as crianças enquanto trabalhavam. Com muito carinho, perguntou se eu aceitaria esse emprego. Meus olhos se encheram de lágrimas. Pela primeira vez, alguém confiava em mim e me oferecia uma oportunidade digna. Aceitei imediatamente. Passei a morar com dignidade, trabalhar honestamente e cuidar de Tana e Adrian com todo o amor que existia em meu coração. Cada dia era um presente de Deus para mim. Depois da minha conversão, a igreja me presenteou com uma Bíblia. Eu a segurava como quem encontra um tesouro perdido. Todas as manhãs e todas as noites, eu lia a palavra de Deus. Cada capítulo, versículo curava uma ferida da minha alma e fortalecia minha fé para continuar caminhando com Cristo. Aquela Bíblia ajudou a transformar completamente a minha vida. Eu sentia o próprio escritor daquele livro, ali ao meu lado. O próprio Deus. Se você também deseja conhecer mais a palavra de Deus, deixei um link na descrição e no primeiro comentário fixado. Tenho certeza, Deus vai falar profundamente ao seu coração através da leitura deste livro sagrado, assim como falou ao meu coração. Cada página fortalecia minha fé e aumentava minha vontade de falar do Senhor para outras pessoas. Eu desejava que todos conhecessem o Deus que tinha transformado completamente a minha vida. Com o passar do tempo, comecei a pedir ao pastor oportunidades para compartilhar um pequeno testemunho e uma leitura das Escrituras Sagradas durante os cultos. No início, eu falava por poucos minutos, mas Deus tocava profundamente os corações. Muitas pessoas choravam ao ouvir o que o Senhor havia feito em minha vida. Eu entendia que não era minha história que emocionava, mas o poder de Deus restaurando uma alma destruída. As oportunidades aumentaram. Passei a ser convidada para contar o meu testemunho em outras igrejas. Eu sempre dizia que não carregava mágoa dos meus pais, dos meus irmãos, nem de qualquer pessoa que tivesse me ferido. Eu orava por todos eles todos os dias. Aprendi que o perdão não muda apenas quem é perdoado. O perdão liberta primeiro aquele que decide obedecer ao Senhor. Algum tempo depois, fui consagrada missionária. Passei a viajar levando a palavra de Deus e contando o meu testemunho. Em cada cidade, vidas eram alcançadas pela graça do Senhor. Eu sempre dizia, se Deus restaurou alguém como eu, pode restaurar qualquer pessoa. E via homens, mulheres e jovens entregando suas vidas a Jesus. Foi nessa fase da minha vida que conheci Serge, um irmão da igreja, viúvo, com 59 anos de idade. Era um homem humilde, temente a Deus e muito respeitado por toda a igreja. Sérgio não tinha filhos. Tornou-se meu amigo. Começamos a orar juntos e, com o tempo, percebemos que Deus estava unindo nossas vidas segundo a sua perfeita vontade.
Depois de muita oração e da confirmação do Senhor, nós nos casamos. Sérgio tornou-se grande companheiro de ministério, sempre me incentivava a continuar pregando e anunciando o Evangelho. Eu costumava dizer que Deus não apenas restaurou minha alma, mas também minha dignidade, meu lar, e me deu uma família que jamais imaginei possuir. Tana e Hugo já estavam com 10 anos de idade. Os dois demonstravam um carinho muito especial por mim. Sempre queriam sentar ao meu lado, conversar e ouvir meus testemunhos. Eu também os amava profundamente. Havia um sentimento diferente em meu coração, mas eu jamais imaginaria o motivo daquele amor tão intenso entre nós. Um certo dia, enquanto conversávamos, eu disse a Tana: "Eu nunca me esqueci daquele versículo que você citou no banco da praça. Quando você disse que o Senhor acolhe quem foi abandonado, senti algo mudar dentro de mim." Tana sorriu e respondeu que Deus sempre sabe exatamente qual palavra cada coração precisa ouvir no momento certo. Foi então que Tana começou a contar um pouco da própria história. Ela disse que ela e Hugo haviam sido deixados ainda bebês no hospital por uma mulher que não tinha condições de criá-los. Ela explicou que nunca sentiu ódio daquela mãe. Pelo contrário, sempre acreditou que Deus conhecia os motivos daquela decisão e que um dia tudo faria sentido. Ao ouvir aquelas palavras, meu coração disparou. Meu corpo começou a tremer. As datas, os detalhes e o hospital eram exatamente os mesmos da história que eu carregava em segredo. Olhei para o céu em silêncio e pensei: meu Deus, será possível? Será que estou diante dos meus próprios filhos? Meu coração parecia não caber mais dentro do peito. Olhei para ela tentando esconder a emoção e perguntei com a voz trêmula em qual hospital ela e Hugo tinham nascido e qual era a data do nascimento. Enquanto aguardava a resposta, meu coração parecia querer sair do peito. Quando Tana respondeu, minhas pernas perderam as forças. A data era exatamente a mesma. O hospital também. Baixei a cabeça, respirei fundo e comecei a chorar sem conseguir dizer uma única palavra. Marina percebeu meu estado e me levou para um lugar mais reservado. Com muito carinho, perguntou o que estava acontecendo. Durante alguns minutos tentei falar, mas as palavras não saíam. Quando consegui me acalmar, contei toda a verdade. Disse que há 10 anos atrás eu havia dado à luz um casal de gêmeos e, tomada pelo desespero, os deixei naquele mesmo hospital. Marina também se emocionou. Segurou minhas mãos e começou a chorar comigo. Nenhuma de nós conseguia acreditar no que Deus estava fazendo. Era algo impossível aos olhos humanos. Depois de alguns minutos, Marina disse: "Uma prima minha, que era enfermeira no hospital, me contou o ocorrido com os gêmeos. Eu e Álvaro agimos rápido e os adotamos. Agora vamos agir com calma. Vamos fazer o exame de DNA. Se for da vontade de Deus, tudo será confirmado no tempo certo." Concordei imediatamente. Tana e Hugo também foram chamados para conversar. Os dois ouviram tudo em silêncio. Não havia revolta em seus olhos, apenas emoção e muitas lágrimas. Tana segurou minha mão e disse: "Se você realmente for nossa mãe, nós continuaremos amando você da mesma forma. Deus nunca erra os caminhos que prepara." Hugo aproximou-se de mim, abraçou-me com força e falou: "Nós já amávamos você antes mesmo de saber qualquer verdade. Agora entendemos por que sentimos tanto carinho desde o primeiro dia." Aquelas palavras quebraram completamente meu coração. Chorei como nunca havia chorado em toda a minha vida, agradecendo ao Senhor por tamanha misericórdia. Naquela noite, quando Sérgio chegou em casa, contei tudo. Ele ouviu em silêncio, segurou minhas mãos e disse: "Se Deus começou essa obra, Ele mesmo vai completar." Oramos juntos, entregando aquela situação nas mãos do Senhor. Meu coração estava ansioso, mas havia uma paz que eu jamais conseguiria explicar. Os exames foram realizados. A semana de espera pareceu durar uma eternidade. Cada dia era acompanhado de oração, esperança e muita confiança na vontade de Deus. Finalmente chegou o grande dia. Todos estávamos reunidos quando o envelope foi aberto. O silêncio tomou conta do ambiente. Meu coração batia tão forte que parecia ecoar dentro da sala. Marina abriu o envelope, leu atentamente e começou a chorar. Sem conseguir falar, apenas estendeu o papel em minha direção. Com as mãos trêmulas, li o resultado. A probabilidade de maternidade era de 99,99%. Não havia mais dúvidas. Tana e Hugo eram realmente meus filhos. Caí de joelhos glorificando a Deus. Durante anos pensei que havia perdido tudo. Naquele instante, compreendi que Deus havia guardado meus filhos para o tempo perfeito. Marina me abraçou e disse:
Essas crianças sempre serão nossos filhos, mas Deus permitiu que agora também chamassem você de mãe. Não houve disputa, ciúmes nem ressentimento. Todos entendemos que aquele reencontro era um presente do Senhor. Tana e Hugo passaram a me chamar de Mãe Alba, e Marina continuou sendo a mãe que Deus havia preparado para eles. Naquela noite, me ajoelhei ao lado da cama e chorei perante o Senhor. Eu agradeci a Deus por ter permitido que os meus filhos voltassem para a minha vida. Eu compreendia que o Senhor nunca chega atrasado. Ele prepara cada detalhe no tempo perfeito. Sérgio ajoelhou-se ao meu lado. De mãos dadas, agradecemos ao Senhor por sua fidelidade. A paz que invadiu nosso coração era maior do que qualquer palavra conseguiria explicar. Depois daquele dia, meu testemunho passou a tocar ainda mais pessoas. Eu contava que Deus havia restaurado minha vida e, por misericórdia, também havia colocado os meus filhos novamente em meus braços. Em cada igreja que eu visitava, muitas pessoas se reconciliavam com Deus. Eu sempre repetia: nunca diga que sua história terminou. Enquanto houver vida, Deus ainda escreve novos capítulos. Um certo dia, muito distante dali, minha mãe estava gravemente doente. Os médicos disseram que seu quadro era irreversível. Ela chorava sem parar e repetia que não queria morrer. Uma vizinha, que era serva de Deus, aproximou-se dela e disse: domingo haverá um culto especial de perdão e cura. Uma missionária muito usada por Deus estará pregando. Venha conosco. Ela respondeu: eu não gosto de igreja. A vizinha sorriu e disse: você não vai por causa da igreja. Vá para ouvir a palavra de Deus. Quem sabe o Senhor tem uma resposta para a sua vida. Depois de alguns instantes em silêncio, minha mãe respondeu: está bem, não tenho mais nada a perder mesmo. Eu vou. Sem imaginar que Deus já havia preparado aquele encontro muitos anos antes. Chegando o domingo, minha mãe Dolores entrou na igreja com passos lentos. Sentou-se em um dos primeiros lugares. O ambiente estava cheio. Os louvores começaram e ela permanecia olhando para o altar, em silêncio. Quando anunciaram a missionária convidada, ela levantou os olhos. Ao me ver caminhando até o púlpito, sentiu que aquela voz e aquele rosto lhe despertavam lembranças que ela tentava esquecer. Peguei o microfone e disse: a paz do Senhor, igreja. Em seguida, anunciei o tema daquela noite: perdão e cura. Expliquei que Deus cura o corpo, mas antes deseja curar o coração ferido. A igreja ficou em silêncio. Eu não imaginava que minha própria mãe estava sentada diante de mim. Apenas obedecia ao chamado que Deus havia colocado em meu coração. Comecei dizendo: hoje vou contar o testemunho da minha vida. Quero que todos saibam que não guardo mágoa de ninguém. Perdoei aqueles que mais me fizeram sofrer e oro por eles todos os dias. Enquanto eu falava, minha mãe começou a tremer. Cada palavra parecia revelar um pedaço do passado que ela havia tentado esconder durante tantos anos. Continuei contando minha infância, os maus tratos, o abandono, as drogas, a prisão e a transformação que Deus realizou em minha vida. O silêncio era tão profundo que se ouviam apenas os soluços da igreja. Dolores já não conseguia permanecer sentada. As lágrimas escorriam sem parar. Seu coração dizia aquilo que seus lábios ainda não tinham coragem de confessar. Quando contei que minha própria mãe havia presenciado meu sofrimento sem me defender, ela levantou-se de repente. Chorando muito, gritou diante de toda a igreja: missionária, me perdoa, essa mãe sou eu e essa filha é você. Olhei para aquela senhora e por alguns segundos não consegui falar. Então reconheci seu rosto. Meus olhos se encheram de lágrimas. Estendi a mão e disse apenas: venha, mãe. Ela caminhou lentamente até o altar. Quando chegou perto de mim, nos abraçamos por longos minutos. Não havia mais acusações, apenas lágrimas, perdão e o amor que Deus havia restaurado. Minha mãe tentou ajoelhar-se diante de mim, pedindo perdão por tudo o que havia feito. Rapidamente a segurei pelos braços e disse: não, mãe, não se ajoelhe diante de mim. Eu também sou pecadora. Ajoelhe-se somente diante daquele que morreu por nós. Ela caiu de joelhos diante do altar, levantou as mãos para o céu e começou a clamar: perdoa-me, Senhor, perdoa-me por tudo o que fiz. Lava a minha alma, escreve meu nome no livro da vida. Toda a igreja chorava. Crianças, jovens, idosos, o porteiro, os diáconos, ninguém conseguia conter as lágrimas. O Espírito Santo visitou aquele lugar de maneira poderosa. Eu me ajoelhei ao lado da minha mãe. Nós nos abraçamos e choramos juntas.
Naquele instante, toda a dor de muitos anos que ela no fundo carregava foi vencida pelo perdão que somente Cristo pode conceder. Ao terminar o culto, minha mãe voltou para casa em paz. Dias depois, retornou ao médico para repetir os exames. Os médicos ficaram sem explicação ao comparar os resultados. Ela estava completamente curada. A enfermidade que antes era considerada irreversível já não existia. Minha mãe glorificou a Deus e testemunhou que o Senhor havia curado primeiro seu coração e depois seu corpo. Os anos passaram. Continuei pregando a palavra de Deus ao lado do meu esposo Sérgio. Tana e Hugo cresceram servindo ao Senhor e nossa família tornou-se ainda mais unida. Sempre que alguém perguntava como tudo aquilo aconteceu, respondíamos sorrindo: foi Deus, somente Deus poderia escrever uma história tão perfeita. 15 anos depois daquele culto, minha mãe já estava com idade bem avançada. Sentindo que sua partida estava próxima, pediu ao pastor que encontrasse a missionária Alba. Ela desejava apenas se despedir. Quando recebi o recado, fui imediatamente ao hospital. Entrei no quarto e nos cumprimentamos dizendo: a paz do Senhor. Ela segurou minhas mãos com carinho e disse: chegou a minha hora, minha filha. Continue levando a palavra de Deus. Não pare nunca de falar do amor de Jesus. Eu chorava em silêncio. Ela sorriu e continuou: hoje posso partir em paz. O Senhor foi misericordioso comigo e me deu uma nova oportunidade. Então minha mãe olhou bem nos meus olhos e disse: eu te amo, minha filha. Sempre te amei, mas havia algo dentro de mim que me fazia demonstrar exatamente o contrário. Sorri entre lágrimas e respondi: se aquilo era amor, então você realmente me amava muito. Nós duas chorávamos e sorríamos ao mesmo tempo. Não perguntei pelo meu pai, nem pelos meus irmãos. Meu coração estava em paz. Entendi que havia perguntas que já não precisavam de respostas quando Deus cura completamente a alma. Minha mãe apertou minha mão e disse baixinho: você é o maior orgulho da minha vida. Que a paz de Deus permaneça para sempre sobre você. Respondi apenas: amém. Logo depois, ela fechou os olhos serenamente. Com um leve sorriso no rosto, partiu para encontrar o Senhor que havia transformado completamente sua vida. Mesmo em meio às lágrimas, meu coração estava cheio de gratidão. Eu sabia que aquele não era um adeus definitivo, mas apenas um até breve na eternidade. Continuo anunciando o Evangelho por onde Deus me envia. Meu testemunho já alcançou milhares de vidas, mostrando que não existe abandono, pecado ou sofrimento maior do que o amor de Cristo. Se este testemunho tocou o seu coração, deixe o seu gostei, escreva nos comentários o que Deus falou com você através desta história e inscreva-se no canal para não perder os próximos testemunhos narrados. E se você tem um testemunho verdadeiro e gostaria que eu o narrasse aqui no canal, envie sua história para o e-mail que está na descrição deste vídeo e também no primeiro comentário fixado. Terei a alegria de ler sua história e, se ela for escolhida para a narração, contarei com todo o respeito, carinho e responsabilidade, sempre para glorificar o nome do Senhor. Quem sabe o seu testemunho seja a resposta da oração de alguém. Este canal narra testemunhos e histórias de superação. Em respeito à privacidade dos envolvidos, os nomes podem ser alterados. Qualquer semelhança com pessoas ou fatos reais, quando não houver autorização para divulgação, é mera coincidência. Que Deus abençoe você, sua casa e toda a sua família. A paz do Senhor Jesus e até o próximo testemunho.